vocês? Hoje eu vim aqui contar outra história. Uma história chamada A Bruxa do Batom Borrado. Ai, professora, mas eu tenho medo de bruxa. Dessa bruxa vocês vão gostar muito. Ela é uma bruxa bem diferente das bruxas que a gente está acostumado a ver por aí. Vamos ouvir a história dela? Na esquina da Rua das Vassouras, com a Rua das Peraltices, morava uma bruxa, que não fazia mal a ninguém. Ela gostava de ler revistas de moda, tomar chá e olhar-se no espelho. E gostava mais ainda de passar batom. Todos os dias, depois do seu tradicional chá das 5h25, ela ia para o ritual diante do espelho, o ritual de passar batom. Nesse mesmo horário, as crianças que moravam na Rua das Peraltices passavam por ali, voltando da escola. Elas gostavam de observar a bruxa olhando-se no espelho. E todos os dias da semana inventavam um truque para atrapalhar o ritual de passar batom. Às segundas-feiras, elas sondavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam a campainha. E a bruxa, eletrificada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se recompor, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e deixassem todas com cara de lagartixa. Às terças-feiras, elas fitavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam um apito e a bruxa, estremecida de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se recompor, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e as transformassem todas em grilos gigantes. Às quartas-feiras, elas espreitavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, elas batiam tampas de panela e a bruxa, desmoronada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo dela se restaurar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e as transformasse todas em frangos depenados. Às quintas-feiras, elas espiavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam uma buzina de brinquedo e a bruxa, atropelada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo dela se reabilitar, as crianças já tinham saído, correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em calhambeques enferrujados. Às sextas-feiras, elas espionavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, elas sopravam uma vuvuzela. E a bruxa, desgovernada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo dela se reconstituir, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e
transformasse todas em elefantes desengonçados. Até mesmo aos sábados, dias em que não tinham aulas, elas bisbilhotavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom. Elas batiam um tambor, acredite, elas tinham um tambor. E a bruxa, esculhambada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo dela se reconstituir, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em soldadinhos de chuva. Vocês acreditam que até aos domingos, também dias sem aula, elas xeretavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças tocavam um berrante. Acredite, elas tinham um berrante. E a bruxa, avacalhada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se desavacalhar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformassem todas em vaquinhas de presépio. Até que um dia as crianças tiveram coragem e não saíram correndo. Elas queriam saber o que a bruxa fazia depois do susto. E numa segunda-feira qualquer, depois de apertarem a campainha e enxergarem a bruxa rebocando o rosto de batom, as crianças permaneceram ali, pertinho da janela, observando o que acontecia. E viram a bruxa paradinha, olhando para o espelho e chorando. Chorando eletrificadamente, chorando atropeladamente, chorando desgovernadamente, chorando esculhambadamente, chorando avacalhadamente. E as crianças ficaram com pena e fizeram as contas de quantas vezes tinham feito a bruxa chorar. E durante uma semana, nem apareceram por ali. Desviavam o caminho e voltavam pela rua do arrependimento. Até que numa terça-feira qualquer, dessas em que parece que nada acontece, a bruxa estava em casa, terminando de tomar o seu chá das 5h25. Quase pronta para o ritual de passar batom. Olhou-se no espelho, segurou firme o batom e quando estava o aproximando da boca, ouviu uma batidinha da janela, bem de leve, dessas que não assusta ninguém. Quando a bruxa virou-se para olhar, viu as crianças todas enfileiradas na janela, todas com a cara borrada de batom. Elas estavam ridículas. E a bruxa levantou-se lentamente e caminhou lentamente em direção à janela. As crianças suavam frio e mal respiravam, com medo de que a bruxa lançasse um feitiço e transformassem todas em lesmas pegajosas. E a bruxa foi se aproximando, mais e mais. E, a cada passo que dava, achava aquelas caras cada vez mais engraçadas e mais ridículas. E soltou um sorrisinho frouxo, que se transformou num sorriso, que se transformou num sorrisão, que se transformou numa risada gostosa, que se transformou numa gargalhada, cada vez mais escancarada, cada vez mais descontrolada, cada vez mais escangalhada. E cada vez mais descontrolada. E as crianças não aguentaram e gargalharam juntas.
Agora, todas as sextas-feiras, na saída da aula, as crianças pegam um atalho pela Rua da Camaradagem e chegam rapidinho à esquina das Vassouras com a Rua das Peraltices. Batem na porta de leve, dessas batidinhas delicadas e educadas que não assustam ninguém, e entram para tomar um chá. E fazem companhia para a bruxa. Todos, é claro, com uma cara bagunçada de batom, que é mais divertido. Agora, sexta-feira, é dia do ritual coletivo. Sexta-feira é dia de festa, a festa do batom borrado. Essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Tchau, tchau!